Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim nesse vídeo aqui mostrar como é que eu me organizei para as voltas aulas desse semestre. Então eu comecei meu dia aí fazendo um cafezão bem reforçado, isso aí era num sábado, e as minhas aulas vão iniciar hoje, na segunda, que é quando eu tô editando esse vídeo, e provavelmente é o dia que vai sair esse vídeo para vocês também. Então, tomei meu cafezinho para dar início à organização da semana. Eu foquei bastante em fazer algumas coisas que já estavam pendentes há um tempo já, que eu estava procrastinando, por exemplo, limpar meus tênis, então vocês vão ver bastante isso. E fazer algumas pequenas tarefas assim, como passar pano na casa, deixar a casa organizada, assim, minimamente organizada, para que eu não tenha que me estressar com isso durante a semana e poder focar 100% na minha faculdade. Para quem não sabe, eu faço faculdade de enfermagem e o meu curso é noturno. Então, durante o dia eu estudo e trabalho também, porque eu trabalho home office, e também tenho uma empresa, uma microempresa de bolsas. Então, eu faço bolsas de crochê para vender, que é um negócio que demanda tempo também, né? Então, por isso que é muito importante estar tudo organizado. E olha que ali as frutinhas que eu já tinha deixado cortadas, elas já ajudam muito pra gente comer também, né? Porque senão acaba que elas ficam na geladeira, que dá preguiça de cortar mamão. Mas então tá, gente. Então eu comecei esse dia aí me recompondo as minhas energias, tomando um cafezão, e depois eu fui lavar algumas roupas e limpar os meus tênis e os do meu parceiro também, que precisavam muito, eles estavam precisando dessa limpeza faz tempo, porque durante o ano é difícil a gente conseguir parar para fazer isso, né? O negócio demanda tempo, precisa de um sol, e tá um calor infernal aqui nessa cidade, então o dia foi propício. Tudo bem que depois, eu acabei que eu não gravei pra vocês, mas depois, lá no final do dia, choveu horrores e eu não tava em casa quando tava chovendo e eu tinha deixado os tênis na rua. Então, assim, os tênis e as roupas encharcou tudo de novo. Encharcou, assim. E foi uma chuva muito forte. Então, no outro dia eu tive que fazer tudo de novo que eu já tinha feito, mas tá tudo bem. O importante é que deu tempo de fazer tudo. E outra coisa também que eu tava procrastinando pra fazer, e procrastinei as férias inteiras, inclusive, era arrumar o nosso guarda-roupa, porque tava assim, só pela misericórdia de Deus. Tava precisando muito, porque é muito chato arrumar guarda-roupa, a gente acha um abuso. Ainda mais quando não tem espaço para as coisas, não tem uma forma de organizar, não tem uma iluminação boa. Mas tá bom, a gente faz com o que tem, né? Então, organizei aí essas roupas, e é bom quando tu consegue resolver essas coisas, porque deixa de ocupar espaço mental na tua cabeça, né? E claro, como era o último final de semana de férias, eu fui bater perna no shopping, comprei cabides, inclusive, comprei uma garrafinha d'água também, que eu tava precisando para levar pra universidade, e fui passear, né? Tomar um sorvete, ser feliz no último sábado que eu tenho, porque esse semestre eu vou ter aula no sábado também. Então fui aproveitar aí esse dia. Então, gente, já é outro dia. Hoje é domingo e eu tô fazendo de gelo aqui do meu congelador. Tive que tirar as coisas tudo da geladeira. Então, tô fazendo de gelo, tô descongelando as carnes, porque hoje eu vou fazer então as marmitas da semana para facilitar a minha vida na primeira semana de aula. Eu vou começar a fazer primeiro os lanches, já que as carnes estão congeladas e que tá essa bagunça aqui por causa do gelo da geladeira, que isso aqui é um saco, né? Então eu vou começar primeiro pelos lanches.
Então, começando a fazer os lanchinhos da semana, eu gosto de ter lanches assim prontos no congelador. Essa massa mesmo, eu tinha feito ela durante a semana que passou e eu guardei o restante dela para fazer lanches para essa próxima semana. Eu congelei, né? Daí ela já tava descongelada e eu tava dando uma sovada nela para poder rechear. Essa massa, gente, é maravilhosa. Eu posso deixar a receita aqui pra vocês. Eu peguei no YouTube mesmo, fiz e ficou muito gostosa. Assim, um pãozinho super fofinho. E ela é uma massa de pão, né? Pãozinho muito fofinho pra colocar na air fryer e assim funcionou super aqui em casa. Então, o primeiro salgado que eu fiz é o de salsicha, que a gente gosta bastante. E vocês vão ver aí no vídeo que eu também vou fazer um salgado de pizza, que é de aquele sabor tradicional, que é tomate, orégano e queijo, que eu também acho muito gostoso. Como vocês viram ali, eu não tenho rolo para abrir massa, né? Então eu uso um copo enfarinhado mesmo e tá tudo certo. E vai dar certo do mesmo jeito. E agora, então, eu vou, depois de cortar, eu vou pincelar gema de ovo em cima pra ficar bem bonito. Eu também gosto de botar um pouco de orégano em cima, mas eu esqueci. Bom, como vocês podem ver, eu também não tenho um pincel. Então, eu uso um pedaço de papel toalha e funciona igual, tá super certo. E olha que lindo que eles ficam. Eles ficam mais ou menos ali uns 10, 12 minutinhos a 160 graus na air fryer, tá? Eu boto 200 graus no final só pra dar uma douradinha e ficar mais bonitinho, mas ele fica mais ou menos esse tempo ali e fica muito gostoso, gente, sério, fica bom mesmo, façam em casa. Então, eu comecei a sovar mais aquela passinha que eu tinha dividido ali da massa pra fazer o outro salgado, né? Que é esse aí que eu falei pra vocês, de sabor pizza. Também quis botar um pouquinho de molho, não pus muito porque eu não gosto de comer salgado cheio de molho de tomate. Então, botei só um pouquinho, só pra não ficar seco, sabe? E vocês vão ver que, obviamente, a minha cabeça não tava funcionando direito nesse dia. E eu nem planejei como que eu ia fechar esse salgado aí. Porque eu botei os tomates ali e daí depois eu não conseguia fechar. Então, eu fui fechando tudo meio moda louca assim. Mas tá tudo bem. Ficou gostoso igual, fechou igual, funcionou igual. Então, só que quando vocês forem fazer, planejem como vocês vão fechar, deixem um espaço de massa ali pra fechar o salgado. O último eu desisti de botar o tomate inteiro porque não ia funcionar. Então, cortei pedaços do tomate ali e deixei ele pra gente comer na salada. E olha que coisa mais linda que fica isso, gente. Meu Deus, é muito gostoso. Eles também ficam ao mesmo tempo das salsichinhas na air fryer, tá? Essa massa pode ser utilizada para fazer qualquer salgado que tu queira, pode ser feito com qualquer recheio e fica muito gostoso. Bom, agora eu fui pro fogão, tava um calor muito grande, daí eu estava evitando ir pro fogão, mas tive que ir fazer um brigadeiro. Esse brigadeiro vai ser pro recheio de um bolo de cenoura que eu vou fazer. Então, comecei a fazer o brigadeiro primeiro para deixar ele esfriar. Fiz pouquinho mesmo porque a quantidade de bolinho era pequena.
E eu fiz o brigadeiro só com leite condensado e cacau 70% mesmo, tá? Mas se você for fazer aí, faça com um creme de leite e um pouquinho de margarina pra ele não ficar tão grudento assim, facilita a vida depois quando for enrolar. A receita do bolo de cenoura eu também vou deixar na descrição pra vocês, tá bom? Mas eu diminuí bastante ela porque eu queria poucos bolinhos, porque é só pra 2 pessoas, né? E eu não quero correr o risco de nada estragar, apesar de que eles vão ser resfriados. Mas essa massa aí ficou muito gostosa mesmo. E aí vem a dica de mestre. O que eu fiz? Eu fiz bolinhas de brigadeiro e eu passei um pouquinho de farinha de trigo em volta delas. Porque depois eu vou colocar essas bolinhas, vocês vão ver aí no vídeo, no meio da massa e ela não vai afundar. Então ela vai ficar como se fosse um bolinho recheado, assim. Fica muito gostoso, muito gostoso. A minha mãe fazia esse bolo pra mim quando eu era criança e é uma delícia, né? Funciona muito legal, as crianças amam isso e a gente também, né? Funciona com bolos grandes também. Aí eu vou fazer porcionado pequenininho porque é pra gente levar de lanche. Mas super funciona fazer vários brigadeiros e jogar na massa assim de um bolo em tabuleiro. Fica muito bom também. Os bolinhos, eles ficaram mais ou menos ali 30 a 40 minutos na airfry a 160 graus, tá? Esse segundo bolinho aí que eu vou fazer foi totalmente invenção de moda da minha cabeça, tá? Então eu nem vou passar nenhum tipo de medida, porque eu não usei nenhum tipo de medida, eu só usei as vozes da minha cabeça. Então basicamente eu botei a farinha, o leite ninho, leite e eu botei um pouquinho de açúcar. Mas quando eu for fazer de novo, eu vou botar um pouco mais de açúcar, porque ele ficou assim, quase sem nada de açúcar. É bom que fica um pouco mais saudável, né? E eu botei um ovo aí também, se não me engano. Botei um ovo. E daí eu fui adicionando leite até ficar mais ou menos numa consistência assim de massa de bolo. Ó, daí ficou mais ou menos assim, ó. Fui acertando ali a textura da massa. E daí depois disso eu passei por uma forma e ficou também mais ou menos ali uns 40 minutos a 160 graus. E o que eu fiz? Eu fiz uma calda, não sei se dá pra chamar de calda ou de geleia, porque não vai açúcar, mas enfim, eu reduzi ali morango e ameixa, porque essa calda e essa redução eu vou colocar no meio daquele bolinho de ninho. Então, antes de levar para airfryer, eu vou colocar isso daí lá no meio e dar uma mexida, e isso aí ficou divino, ficou muito gostoso. Agora eu fui fazer uma receita aí que eu já fiz várias vezes aqui em casa e fica uma delícia na airfryer. Dá pra fazer na torradeira também, que é maravilhoso. Vou deixar todas as receitas na descrição, tá? E essa receita aí é um pão de queijo. Só que nesse dia aí eu tava com preguiça de seguir, de olhar a receita novamente e ver qual que eram as medidas. Então eu só fui fazendo com as vozes da minha cabeça. No fim ele ficou meio borrachudo assim, então sigam a receita. Siga a receita que funciona, não façam que nem eu. Eu levei ele pra geladeira, tá? Depois ele tem que ficar pelo menos 30 minutos na geladeira. E aí eu voltei pro fogão pra fazer um brigadeiro de leite ninho, que eu ia fazer um docinho com uvas. Então, gente, os lanches da semana ficaram assim. Aqui tem um pãozinho de queijo. Eu deveria ter deixado ele mais tempo na geladeira antes de tentar assar, então os primeiros ficou assim, ficou achatado, né, que daí ele derreteu, não tava quente, não tava gelado o suficiente. Mas a segunda leva eu já fiz na forminha de silicone e ficou bem legal. O importante é que tá tudo gostoso. E daí o bolo de ninho eu cortei e passei no leite em pó. O bolo de cenourinha ficou assim por dentro.
E os salgados. E esse aqui é o docinho de uva com brigadeiro. Agora vamos para as receitas salgadas. Esse dia aí tava maior correria, já era de tarde, tava morrendo de fome. Então a gente pediu uma marmita para almoçar. E depois que eu comi, eu já fui direto fazer as comidas da semana. Então comecei fritando um peixinho, cortando as carnes que tinha para cortar, que era frango, porque eu ia fazer um estrogonofe. E separando tudo ali certinho. Já tava mais ou menos descongelada. Tava um pouco gelada ainda, assim, que eu tinha tirado de manhã. E tinha deixado na geladeira, mas deu tudo certo. Aí eu vou mostrar pra vocês os temperos que eu utilizo normalmente no meu franguinho. Que é chimichurri, páprica e açafrão. Também botei aqui meu parceiro a cortar batatas pra gente fazer um purezinho, porque nós amamos purezinho com peixe. Pra mim é a melhor combinação. Vou fazer aí, então, uma marinada, né? O certo é você ficar um tempo marinando, mas eu esqueci, então eu só misturei tudo e joguei na airfry. Ficou gostoso igual. Então, mais ou menos é maionese, sal e chimichurri. Enquanto eu tô fazendo a comida da semana, eu também já vou lavando a louça pra que no final não tenha uma louça gigantesca, sabe? Que daí tu já tá cansada, daí tu olha pra pia, a louça tá gigantesca, daí tu desiste de fazer tudo que tu tem que fazer, né? Ó, pessoal, ficou assim as marmitas da semana. Temos peixe com purê de batata, isca de carne com aipim, asinha de frango com arroz, frango grelhado com arroz e estrogonofe. Daí, durante a semana, eu incremento com feijão e aqui, no caso do estrogonofe, com batata frita. E a salada também, que já tá cortada. Eu comecei essas preparações nesse domingo, era 8h30 da manhã e eu terminei às 3h30 da tarde. Tava quase no horário de ir pra academia, então eu passei um pano na casa, deixei ela limpa e depois eu fui treinar, porque domingo pra mim é o melhor dia de treino. E também passamos no mercado pra comprar algumas frutas. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado.